Dando continuidade, então, à última aula sobre ligações químicas, o que a gente já falou das outras da aula anterior é que uma teoria que vai tratar sobre ligação química, ela tem que não só explicar o porquê da ligação ser formada, assim como o mecanismo como ela é formada, prever propriedades dessas moléculas, das moléculas formadas, seja elas decorrentes da configuração eletrônica ou da própria geometria ou vice-versa. Então, a TLV mais a hibridização, elas tinham problemas também que não explicavam algumas características, algumas propriedades de certas moléculas bastante comuns não tão exóticas. E daí então nós vamos ver a teoria do orbital molecular que veio para, digamos assim, complementar, na verdade, basicamente complementar, não substitui totalmente, mas complementar a TLV mais hibridização e nós vamos ver como que se faz esses diagramas, saber o que é a ordem de ligação, alguns exemplos e que são os orbitais moleculares de fronteira. Então, como dito, né, a TLV ela permite a gente entender a geometria das moléculas e como e por que as ligações são formadas. Entretanto, ela falhava em explicar a existência propriamente dita de algumas moléculas. Então, um exemplo mais típico, né, é o óxido nítrico. Como que se explica o óxido nítrico em qualquer teoria de ligação até então, antes da teoria do orbital molecular? Qual é o problema? O problema são moléculas onde o número de elétrons na camada de valência é ímpar. E se a gente pensar que a natureza da ligação covalente é o compartilhamento de pares de elétrons, não tem como você fazer compartilhamento se o número de elétrons for ímpar. Então, por exemplo, o nitrogênio, você tem 5 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio, você tem 2, 4, 6 elétrons na última camada. Então, se você fizer a soma, que vai dar 11, é número ímpar. Mesmo não considerando a soma deles, mas aonde poderia entrar elétrons aqui no nitrogênio para compartilhar, eles teriam que estar desemparelhados, certo? E aí você teria que colocar somente os elétrons desemparelhados do oxigênio, que só tem 2, sobraria 1. Então o nitrogênio precisava de 3 ligações, ele não ficaria completo, não daria para fazer a ligação. Mesmo considerando hibridização, vamos supor que você faça uma hibridização sp3 não funciona, certo? Vai continuar o mesmo número de elétrons para o oxigênio e para o nitrogênio, mesmo número de orbitais, desculpa. Se você pegar algum orbital vazio, por exemplo, uma hibridização com o S, o P mais um vazio, você teria 4 elétrons aqui desemparelhados, continuaria o mesmo problema, certo? E aqui teria 5 se fosse o caso. Então não há como você explicar, seja por TLV, Lewis ou mesmo a TLV mais hibridização, a existência do NO. Não dá para saber. O que se propõe, né, para tentar emendar o problema é a existência desse tal íon nitrosônio, né, onde você teria essa ligação tripla, mas como consequência de um dos elétrons sempre se deslocar para um lado ou para o outro, você teria como carga líquida final, que seria essa molécula apresentaria carga positiva. Só que experimentalmente a molécula é neutra. Então não havia como explicar isso. Outra coisa mais evidente ainda é o paramagnetismo da molécula de O2. Aqui é um experimento em que tem 2 ímãs, certo? Aqui ele está despejando nitrogênio líquido entre os 2 ímãs. É um eletroímã e nada aconteceu. O oxigênio líquido, quando ele despeja, o oxigênio fica preso entre os 2 polos do magneto, certo? Então isso mostra que o oxigênio ele é paramagnético. Quando eu falo paramagnético, quer dizer que ele apresenta a molécula de oxigênio, na verdade, é magnética, por isso que ela é atraída e fica presa entre os polos desse eletroímã aqui no caso. Utilizou-se o nitrogênio e o oxigênio líquido, obviamente, para nós visualizarmos esse efeito. Então a questão é, como que a molécula de oxigênio é paramagnética? A única maneira disso acontecer é se sobrar elétrons desemparelhados. Mas se você pegar a configuração eletrônica do oxigênio, tanto pela TLV quanto
pela TeLV mais hibridização, não sobrariam elétrons aqui depois de fazer a ligação, porque o oxigênio faz ligação dupla. Então emparelharia um elétron aqui, outro elétron aqui, e por conta disso não sobraria nenhum desemparelhado, que é a característica para apresentar paramagnetismo. Também não explicava isso. Outra coisa que essas teorias anteriores à teoria do orbital molecular não explicavam eram as cores de compostos químicos. Cores de átomos era já entendido, como por exemplo, o átomo aqui absorveu um fóton, o elétron foi promovido para um orbital de maior energia, certo? Depois ele vai retornar para o estado de menor energia e emitir esse fóton de volta. Então, saindo de um menor para um maior, por exemplo, fazendo essa transição. Então, quando ele absorve o fóton, essa cor que foi absorvida, ela não vai ser refletida pelo material, pelo átomo, então você não vai ver essa cor chegando aos teus olhos, certo? Então, isso, a cor que você enxerga daquele gás ou daquele material, seria a consequência das cores que foram incididas, né, sobre ele. Uma luz branca, por exemplo, incide sobre o material, e aí parte dela é absorvida, quem absorve são essas transições eletrônicas, e a parte que é reemitida ou refletida, ela é a que dá a sensação de cor para a gente. De qualquer modo, a explicação só era disponível para átomos, que dava para entender transição eletrônica entre os orbitais. E para a molécula? Como que acontecia isso? Porque ninguém conseguia explicar, né? Então, o problema não era as cores dos elementos, mas as cores dos compostos químicos. Então, como foi explicado aqui, ele é originário da absorção, reflexão ou emissão de fótons, tá? Então, as transições eletrônicas atômicas, que eram responsáveis por absorção e emissão, que daria a característica de cor, ela é explicada até pelo modelo de Bohr, mas não havia nada que essas teorias anteriores à teoria do orbital molecular conseguissem explicar a presença de cor ou a mudança de cor em compostos. Então, mais ou menos por volta de 1930, esse conjunto de cientistas, o Rand, o Millikan, o Slater e o Leonard Jones, propuseram a tal da teoria do orbital molecular. Na verdade, ela toma a TeLV, certo? Sem a necessidade de hibridização, isso também pode ser considerado, mas ela pega a TeLV e considera uma característica ou um ponto onde a TeLV deixou passar quando ela foi proposta. Então, a TeLV, lembre-se, ela é dada pela sobreposição de orbitais atômicos, né? Se houver interferência entre as funções de onda desses orbitais, que é o próprio orbital, a interferência pode ser de dois modos, a construtiva e a destrutiva. A TeLV dizia que a ligação química só se formaria se houvesse interferência construtiva. Isso ainda Thom também confirma. Só que o que acontecia com a TeLV? Ela só considerava, né, a interferência construtiva. Se caso houvesse as duas ao mesmo tempo, a construtiva e a destrutiva, ela não consideraria, certo? A destrutiva. Então, no caso, a Thom, ela continua partindo do mesmo princípio da TeLV, que é a interferência de orbitais atômicos para formar agora um orbital da molécula toda, certo? Do mesmo tipo. E ela dizia, olha, se você vier com os spins emparelhados ou emparelhados ou desemparelhados, você vai ter dois tipos de resultados, certo? A interferência construtiva e a interferência destrutiva. Na construtiva, você aumenta a probabilidade de você encontrar o elétron entre os dois elementos que estão se ligando, e na destrutiva você diminui. Só que há um ponto aqui que é importante. Perceba nessas imagens aqui que, apesar, se isso daqui é a probabilidade de você encontrar o elétron depois na molécula, aqui realmente aumenta. Aqui não existe, diminui até se houvesse alguma tendência ou continua zero. Mas não quer dizer que não há. O que não há probabilidade aqui é de encontrar entre, né, os dois núcleos. Mas você conseguiria encontrar os elétrons nessas outras regiões aqui, abaixo dessa curva, ou nessa região achuriada aqui. Então, de qualquer modo, a teoria do orbital molecular diz o seguinte:
Sim, quando você faz a ligação, os elétrons poderiam, a maioria das vezes, vão ficar aqui. Mas você pode colocar elétrons aqui também. Eles não contribuem para a ligação, mas a molécula pode acomodar esses elétrons, certo? Aqui, nessas partes onde ainda há probabilidade de serem encontrados. Então, o que a teoria do orbital molecular, dentre várias outras coisas diferentes, fez foi considerar que a parte de interferência destrutiva que não contribui para a ligação química, ela também pode ser usada para acomodar elétrons, desde que o número de elétrons que você, a quantidade de elétrons que você vai ter nessa região aqui que contribui, seja maior do que nessa que não contribui. Só não vai haver ligação, né, a molécula não vai existir, caso o número de elétrons que você tem contribuindo para a ligação seja igual ou inferior àqueles que não contribuem para a ligação. Então, novamente, falando, a teoria do orbital molecular diz o seguinte: você não descarta a interferência destrutiva. Você considera as duas, e a interferência destrutiva, o resultado dela, o orbital que ela vai formar, que tem essa característica de distribuição de probabilidade, né? Esse daqui aumentou a probabilidade aqui, esse diminuiu, mas ainda há probabilidades. Então quer dizer que podem existir elétrons lá, podem ser acomodados elétrons lá. Então a teoria do orbital molecular diz: considere esse também. Daí você pode colocar elétrons aqui, desde que seja em menor número do que os elétrons que estão aqui. Então, resumidamente, né, é basicamente isso que foi proposto por esse grupo de cientistas. E quando começaram a desenvolver o modelo, ele funcionou, certo? Então, faltou para a TLV basicamente isso, considerar essa parte construtiva. O que se convencionou a chamar, né, da parte construtiva e destrutiva é o seguinte: quando você tem as sobreposições dos orbitais atômicos para formar agora o orbital molecular, aquele que dá é decorrente de interferência construtiva, certo? Ele é chamado de orbital molecular ligante, ou seja, ele contribui para a ligação. Ele tem uma certa energia. Aquele que veio como consequência da interferência destrutiva, aqui representado inclusive pelos sinais dos lóbulos, isso daqui não é carga elétrica, tá? É o sinal da função matemática. Você vai ter uma diminuição, vai formar um nodo, né? Lembra o nó e o nodo dos orbitais atômicos? Também você vai ter o nó e o nodo nos orbitais moleculares, porque eles vão ser representados ainda por funções de onda, agora funções de ondas moleculares. E aí você não vai ter elétrons aqui, mas você pode pôr aqui. Como eles não contribuem, né, normalmente eles têm energia maior do que aqueles que contribuem. Então, aqueles que vão acomodar elétrons para realmente formar a ligação são chamados orbitais moleculares ligantes. E aqueles que não acomodam, ou que não contribuem para a ligação, mas podem acomodar elétrons, são chamados orbitais moleculares antiligantes. A combinação de quaisquer orbitais atômicos pode levar sempre a orbitais moleculares, e cada combinação vai dar sempre dois. Então, se você combina dois orbitais atômicos, vão ser produzidos dois orbitais moleculares. Então, por exemplo, você pega uma molécula que a ligação é feita entre orbitais P, né? No caso aqui o PZ. Quando eles se sobrepõem, os orbitais moleculares serão formados o ligante, certo? Onde aqui, olha, houve um aumento de densidade entre esses dois pontinhos pretos que são os núcleos, representam os núcleos, na verdade, e os antiligantes, onde diminui, tem energia maior, por isso está aqui para cima, mas não quer dizer que você não possa utilizar. Enquanto você tiver mais elétrons aqui do que aqui, a ligação existe e é estável. Quando você combina, então esses daqui eles estão no mesmo eixo, né? Eles estão se aproximando no mesmo eixo. O tipo de ligação que eles formam é sigma, como a gente já viu anteriormente. E o nome da ligação, nesse caso, do orbital, ele é um sigma, indicando qual é o tipo de ligação, originário da combinação de orbitais 2p. Isso daqui é o ligante. Então, o nome desse orbital molecular é sigma 2p. O nome desse orbital molecular
Esse daqui é o ligante, esse é o antiligante. Como que eu represento, como que diferencio? Eu coloco um asterístico. Então ele é formado, né, a partir da combinação de orbitais p, 2p, numa ligação sigma, só que esse daqui é o antiligante. Então é o sigma antiligante 2p. Se você fizer a combinação de orbitais, por exemplo, nesse caso px aqui, que estão paralelos entre si, certo? A sobreposição ela não vai ser desses lóbulos, mas vai ser esses dois lóbulos aqui. Então eles chegam lateralmente, então a sobreposição é menor um pouco e vai dar origem a um formato de orbital diferente. E como é uma ligação que os orbitais estão paralelos, elas são do tipo π e não sigma. Sigma, a direção de aproximação é do eixo dos núcleos atômicos. Esse daqui está perpendicular aos eixos e os orbitais estão paralelos, certo? Esses daqui estão no mesmo eixo. Então, toda vez que você fizer a combinação de orbitais que estão paralelos, vai formar uma ligação π, certo? E aí você tem o ligante e o antiligante. Esse é o formato que ele tem. Isso daqui é decorrente do cálculo matemático, do mesmo modo que os orbitais, né, atômicos, o formato dele é decorrente do cálculo da integral, da integração das funções de onda. Então esse daqui seria uma ligação π, originário de orbitais 2p, então é π 2p, ligante, e esse daqui seriam os antiligantes. Percebam o nó, né, que existe entre os núcleos aqui, entre as funções. E esse daqui seria o π asterisco 2p ou π estrela 2p. A mesma coisa serve para o outro conjunto de orbitais paralelos, o 2πy, e vai formar do mesmo modo. Nós vamos ver isso mais à frente na aula, mas basicamente são essas modificações da TLV que agora viraram teoria do orbital molecular. Okay? Lembrando-se sempre, se eu combino dois orbitais atômicos, eu vou ter dois orbitais moleculares. Se eu combinar n orbitais atômicos, eu vou ter n orbitais moleculares. Ok? E o nome deles é ligante e antiligante, sempre representados. O antiligante vai ter sempre o asterisco e vai estar com energia maior do que o ligante. Eles têm características semelhantes aos equivalentes atômicos. Então, só cabem dois elétrons emparelhados com espinhos opostos em cada um deles. Então, se eu for colocar elétrons aqui, só cabe dois emparelhados e com espinhos opostos. Aqui também, ok? Eles também podem ser visualizados através da superfície de probabilidades, né, que vão representar a região de provável onde estão as nuvens eletrônicas, que aqui nesses desenhos estão representados por essas figuras aqui. Então, isso é orbital atômico, que depois combinado formou orbital molecular. Orbitais atômicos, orbitais moleculares decorrentes dessas combinações. Ok? Como consequência, na verdade, quando você faz uma ligação química, pela teoria do orbital molecular, basicamente todos os orbitais dos átomos se combinam, e não só da camada de valência. Então você vai ter, nessa mistura toda, você vai ter, em cada camada você vai gerar um orbital molecular, em cada subnível. Então, por exemplo, né, isso daqui seria o quarto orbital molecular da água. Esse é o formato da função de onda, né? Ou da função de probabilidade de você encontrar naquele quarto orbital. E a densidade eletrônica da água, agora como uma molécula toda, isso não é o orbital, é a densidade eletrônica dela, onde eu, olhando para a molécula de água, aonde é mais provável de encontrar elétrons, considerando todos os orbitais. É isso que eu chamei lá atrás de geometria química. É isso, essa representação, digamos assim, de uma molécula de água que outra molécula de água vai encontrar. Tá? Então, perceba que é bem diferente daquela geometria que é dada. Aqui são as densidades eletrônicas dos hidrogênios, ou da ligação com o hidrogênio, e aqui a densidade eletrônica em cima do oxigênio. Isso é obtido a partir dos orbitais moleculares da água, que não é só esse daqui. Tá? Então, de modo pictórico, né, agora, do jeito que a gente viu anteriormente para a formação dos orbitais moleculares da ligação da TLV, essa é uma animação de como se formaria uma ligação, por exemplo, de H2, da molécula de hidrogênio. Você tem a formação do orbital sigma ligante, por interferência
construtiva, e aqui seria o sigma antiligante, que seria consequência da interferência destrutiva. E o orbital molecular, da representante da molécula, seria os dois. Ok? É óbvio que nós não vamos ficar desenhando esses orbitais desse modo, existe um esquema para representá-los. Mas agora a molécula passa sempre a ser representada por esses seus orbitais, que contribuem para a ligação química e aqueles que não contribuem. Ok? Aqui outras representações, novamente aquilo que a gente havia visto já ali atrás, só que de uma maneira um pouco mais elaborada. Esses daqui são orbitais S, que vão ser dados desse jeito, orbitais P, os ligantes e os antiligantes, o mesmo quando você faz as combinações paralelas, ligantes e antiligantes. Nesse caso aqui são ligações do tipo π, e o nome dos orbitais são π, e esses aqui são do tipo sigma, porque os orbitais estão no mesmo eixo de aproximação dos núcleos atômicos das moléculas, ou dos átomos, no caso. Como que a gente representa, ao invés de ficar desenhando esses orbitais? Nós representamos através de um diagrama de orbital molecular. Tá? Nessa figura aqui, somente desconsiderem essas representações. Daqui essas figuras vocês não vão desenhar, não se representa assim, certo? Representa-se somente desse modo. Então aqui é como seria agora a representação da formação de uma ligação química na molécula de hidrogênio. Então aqui eu tenho representado os átomos, ou especificamente os orbitais atômicos que vão dar origem à combinação, certo? Então eu tenho um eixo de energia aqui, posiciono, né, como é uma molécula homonuclear, o que significa isso? Os dois elementos que estão fazendo parte da molécula são os mesmos elementos. Então, quer dizer que os orbitais que vão combinar, no caso um S aqui, eles têm a mesma energia. Então, eu posiciono eles no lugar aqui, no eixo de energia. Essas energias são conhecidas, já são tabeladas, se for necessário quantificar aqui esse eixo de energia, elas já são conhecidas. Então, posiciono eles aqui, eles estão iguais, e são esses orbitais que vão se combinar para dar origem ao orbital molecular. Então, como que eu faço isso? A mesma razão, o mesmo motivo, né, que se dava para a TLV, por que uma molécula se forma, por que uma ligação química se forma, é a resposta de sempre, porque diminui a energia total do sistema. Então, aquele orbital molecular que é o responsável pela ligação, por aquele um que vai contribuir para a ligação, ou seja, o orbital molecular ligante, ele tem que ter energia, está ele aqui, menor do que os orbitais que deram origem para ele. Já aquele orbital molecular que não contribui, ele vai ter uma energia maior do que os orbitais que deram origem a ele e, obviamente, ao orbital ligante. Então, essa linha tracejada, ela representa da onde se originaram esses dois orbitais moleculares. Quero dizer, quais foram os orbitais atômicos que se combinaram para dar origem a esses dois aqui. Ela tem que ser feita, por quê? Tem outras moléculas mais complexas, heteronucleares principalmente, que as combinações dos orbitais nem sempre são diretas, existem combinações com outros orbitais. Então, orbitais S podem interagir com orbitais P, e aí a representação é diferente. Então, tem sempre que ser colocada essa linha tracejada mostrando a origem dos dois. Então, resumindo, orbitais atômicos aqui, eles estão no mesmo nível porque a molécula é homonuclear, ou seja, eles são iguais. Eles vão dar origem, né, a um orbital molecular de menor energia e outro de maior energia. Aqui é a representação da molécula e aqui de cada lado dos átomos que deram origem. Esse daqui é o sigma 1s, ou seja, é uma ligação sigma, porque originou-se da combinação de orbitais S que estão no mesmo eixo de aproximação, e esse daqui é o sigma antiligante 1s. Então vamos fazer um desse orbital, né, desde o começo. Tá legal? O exemplo que nós vamos escolher é o mesmo, vamos usar a molécula de hidrogênio. Primeira coisa que se faz é, sabendo qual é a molécula, faça a configuração eletrônica, usando o diagrama de Pauli, dos
dos elementos, obviamente, né? E se forem iguais, basta fazer de um só, não precisa fazer dos dois. Então, 1s. Por que eu preciso fazer a configuração eletrônica? Porque quando constrói-se o diagrama, constrói-se com todos os níveis ou subníveis de energia, todas as camadas e todos os níveis. Você não trabalha só com a camada de valência. Tem que se desenhar todos. Então, o hidrogênio é fácil porque é um S. Primeira coisa que eu faço, a distribuição eletrônica. Fiz isso, achei o número de elétrons, quais são os subníveis que eu vou usar. Segunda coisa que eu faço, desenha o eixo de energia para você poder posicionar os orbitais lá. E em seguida, você posiciona os orbitais atômicos. Tá? Não precisa escrever OA em cima, mas é necessário colocar embaixo, desses fora aqui normalmente da área de interesse, né? Quais são, onde estão posicionados os elementos. Então, esse daqui é um hidrogênio, esse daqui vai ser um nível 1s de hidrogênio, o outro nível 1s de hidrogênio. Eles estão na mesma altura do eixo de energia, como eu já disse, porque eles são iguais em termos de energia. Logo em seguida, você vai colocar os orbitais moleculares e coloca qual é a fórmula da molécula que vai ser originária. Ela vai ficar no meio aqui, ok? Dá um nome para os orbitais atômicos, isso é simples, já foi obtido a partir da distribuição eletrônica. Coloca quantos elétrons eu tenho nos orbitais atômicos, eu tenho um só cada um, ok? E aí vou desenhar quais são os orbitais moleculares que eles vão originar a partir da combinação deles. Então vai ter aquele ligante de mais baixa energia e o antiligante de mais baixa. Numa molécula homonuclear, a distância, certo? Ou seja, daqui a aqui, quanto reduz, é igual a quanto sobe. Então, a diferença de energia entre o orbital atômico, o nível aqui de energia do orbital atômico, para o orbital molecular ligante, ela é igual, essa diferença de energia, em módulo, né, ou seja, sem considerar o sinal, à diferença de energia entre o antiligante e os mesmos orbitais atômicos. Então, eu quero dizer que essa distância que você colocar aqui para cima, você coloca para baixo, igual. Tá ok? As linhas pontilhadas. Maravilha. Aí, agora, eu sei, tem um elétron em cada orbital atômico. Como que eu faço a distribuição eletrônica dos orbitais moleculares? Veja, quantos elétrons eu tenho que distribuir nesses orbitais moleculares? Eu tenho um orbital molecular e outro. 2. Então, do mesmo modo que se usa as regras para os orbitais atômicos, você coloca sempre primeiro no orbital de mais baixa energia, certo? Se não houver outro orbital de mais baixa energia, você completa esse orbital de mais baixa energia com outro elétron. Só cabe 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Então, obviamente, na hora que eu for fazer essa distribuição eletrônica, eu vou colocar um elétron aqui embaixo, certo? Tenho outro orbital aqui de menor energia, porque eu gostaria de colocar os elétrons não emparelhados, para diminuir a repulsão intereletrônica que também existe aqui. Não, não tem. Então eu coloco o segundo elétron aqui. Quantos elétrons eu tinha que colocar nos orbitais moleculares? 2. Um daqui e outro daqui. Tenho os dois? Tenho. Então terminou a distribuição eletrônica. Tá? O que eu faço? Dou um nome. Como eles foram resultantes da combinação de orbitais S, o único tipo de ligação química que o orbital S faz é sigma. Então o nome desse orbital é sigma, identificando o tipo de ligação, originário 1s. E esse daqui, como é o ligante, ele vai assim. O antiligante é a mesma coisa, só que você coloca um asterisco no sigma. Sigma antiligante 1s. É assim que se lê. Tá certo? Então aqui são as regras de preenchimento, que são iguais, certo? E aqui esse daqui representa aquele orbital molecular ligante, né? Ele vai ter menor energia do que os originários, ou seja, decorrentes da interferência construtiva. Ele é chamado ligante, tem maior densidade de elétrons entre os núcleos. E o nome é sigma 1s ou sigma ligante. Né? Esses são os nomes que são a maneira como você lê isso daqui. Qual é o nome desse orbital? Sigma 1s, ou sigma ligante 1s. Sempre falando o que tipo de ligação e a origem da combinação para formar esse.
O outro é aquele justamente de maior energia, que a densidade entre os núcleos é menor, e é chamado de orbital molecular antiligante, ou sigma estrela, sigma asterisco 1s, ou sigma antiligante, ou sigma asterisco 1s. Asterisco ou estrela depende da fonte de referência que se usa, tá ok? Então é assim que você constrói passo a passo um orbital molecular. Depois a gente vai fazer mais algumas moléculas um pouco mais complexas, mas sempre segue essa ordem. Pegou o exemplo, distribuição eletrônica, eixo de energia, coloca os orbitais atômicos aqui, identifica eles, coloca aqui embaixo quem que é cada um deles. O orbital molecular sempre vai ser no meio, entre os orbitais atômicos, certo? Cada combinação de orbital atômico vão gerar dois, um de menor energia e outro de maior, e na hora de fazer a distribuição eletrônica, eu começo usando a princípio de exclusão de Pauli e a regra de Hunt, sempre procurando minimizar a energia da maneira possível. E se houvesse um terceiro elétron aqui para ser distribuído, por exemplo, esse elétron aqui não cabe, ele iria lá para cima. Tá legal? A gente já vai ver já já como que se faz isso. Então, esses elétrons do diagrama aqui mostrado, então, os elétrons de orbitais ligantes estabilizam a ligação. E os dos orbitais antiligantes, se tiver, eles desestabilizam. Tá? Então, a contribuição desses elétrons para a estabilidade é que vai definir se a ligação vai ser formada, se ela vai ser estável ou não. E aí a gente tem um número para avaliar isso, que é chamado ordem de ligação. Ela dá a contribuição líquida, né, dos elétrons para estabilizar a ligação. E é simples, basta você pegar o número de elétrons que estão nos orbitais ligantes, subtrair do número de elétrons de orbitais antiligantes e dividir por 2. É essa a fórmula. Se o número for maior que zero, a ligação será formada e será estável. O quanto ela vai ser estável depende justamente desse número. Quanto maior for a ordem de ligação, mais estável, mais energia você tem que dar para romper essa ligação. Ou, em termos mais genéricos, né, mais forte será a ligação quanto maior a ordem de ligação. Então isso é importante por quê? Porque é a teoria que está predizendo isso. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu consigo prever se uma molécula vai existir, ou que espécies daquela molécula vão ser estáveis. E eu vou te predizer comparando com duas ou três moléculas diferentes, quais aquelas que têm energia de ligação mais forte. Ou seja, aquela energia, quanto que você precisaria para quebrar aquela ligação. Então, o exemplo aqui do hidrogênio que a gente acabou de ver, que é a molécula mais simples, qual que seria a ordem de ligação? É o número de elétrons em orbital molecular ligante, 2, certo? Menos o número de elétrons em orbitais antiligantes, 0, dividido por 2. Então, a ordem de ligação na molécula aqui do H2, na molécula de hidrogênio, é 1. É maior que 0? É. Então, ela existe. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, se eu pegasse essa molécula de hidrogênio agora, que tem 2 elétrons, e tirasse um desses elétrons, eu faria um cátion de hidrogênio, um H2+. Ela ainda existiria? Então vamos lá. Qual que seria a ordem de ligação? Número de elétrons em orbital ligante, 1, menos dos antiligantes, 0, dividido por 2. A ordem de ligação dá meio. Então, existe o cátion H2+? Existe, ele é detectado no laboratório. E se eu colocar um elétron aqui agora? Existiria a molécula de H2-, o ânion H2-, o ânion molecular? De novo, 2 menos 1 dividido por 2, dá meio. Então, existe H2- também, certo? Então, essa é a importância de uma teoria quando ela tem a capacidade de prever, né, essas formas moleculares, se seriam possíveis ou não, e explica o que é visto no laboratório. Uma das coisas interessantes que a teoria do orbital molecular também mostra é que, se você observar aqui, é uma ligação covalente, certo? E que é feita não por compartilhamento de pares de elétrons, mas é somente um elétron. Então, é o exemplo de ligação com somente um elétron, diferente, inclusive, do que foi proposto lá atrás por Lewis, do compartilhamento.
E o orbital molecular ligante, nesse caso, tem energia aproximadamente metade daquele quando você coloca um par. Porque aqui, como você não tem um segundo par, o segundo elétron, a repulsão intereletrônica diminui. Certo? Já nesse caso, veja que essa ligação aqui, as duas têm a mesma ordem. Só que nesse caso, em princípio, né, não não estão os números aqui, mas dá para prever, isso que também é a parte boa da teoria. Como você tem um elétron num orbital antiligante, e nessa daqui você não tem, essa ligação aqui seria mais fraca do que essa, e também do que essa daqui. Veja, combinando essas duas, comparando essas duas, que seria o mais correto até, a ordem de ligação daqui para cá diminui pela metade, só por causa da presença de um elétron num orbital antiligante, que é aquele que não contribui. Ele, na verdade, contribui de forma negativa para a estabilidade da ligação. Então, agora é fantástico, porque você olha o diagrama e você começa a prever propriedades e características, se a molécula existe ou não. Então, um outro exemplo é, porque existe uma molécula de hélio. O hélio é um gás atômico, quer dizer, é um gás formado, ou o hélio líquido, é sempre formado por átomos. Você não combina, não faz moléculas de hélio. Por que isso? Certo? Então, porque tem 8 elétrons na última camada, nesse caso, mesmo com, se você tem 8 elétrons, ele vai prever aqui também, porque ele vai dizer o seguinte, veja, cada hélio tem 2 elétrons, tá? É um S2. Então, quantos elétrons eu tenho que distribuir aqui no orbital molecular? 4, 2 daqui e 2 daqui. Então, entrariam 2 no orbital ligante e 2 no orbital antiligante. Se você for fazer a ordem de ligação, é 2 menos 2 dividido por 0 dá 0. Então, a teoria de orbital molecular prevê que não existe moléculas de hélio, certo? Neutra. Mas, se eu tirar um elétron daqui, eu consigo fazer com que o hélio se torne, se combine na forma molecular. A ordem de ligação vai ser meio, mas pelo menos essa forma aqui é detectada experimentalmente. Então, o cátion molecular hélio 2+ existe, enquanto que a molécula neutra de hélio não existe, porque aqui a gente está explicando que você teria que entrar, não haveria uma contribuição líquida dos elétrons, né, da combinação desses elétrons aqui, na formação de uma ligação química. Já o mesmo caso aconteceria desse modo. Então, veja que se eu tentar explicar a existência pela TLV, no caso aqui, certo? O que está acontecendo é que ela daria número de elétrons ímpar combinado. Então, com isso, essa era a molécula, na verdade, ela não perdeu o elétron, não foram os hélios que perderam o elétron, foi durante a formação da molécula que um elétron foi retirado. Então, é uma molécula com número ímpar que a TLV, mesmo com hibridização, não conseguiria explicar, e aí aqui consegue-se. Do mesmo modo que a gente viu só combinação até agora de orbitais S, você também vai fazer o mesmo esquema para os orbitais P. Então, eu tenho aqui uma representação, aqui estão os desenhos dos orbitais, os atômicos, e esses daqui são os orbitais moleculares formados, o ligante e o antiligante. Do mesmo modo, para cada orbital, cada 2 orbitais P que eu combino, você tem 2 orbitais, um ligante e um antiligante. Se você está partindo dos mesmos orbitais, né, dos mesmos átomos, ou seja, um nuclear, a posição aqui é a mesma, o desdobramento que a gente chama aqui desses energias é a mesma para cima e para baixo, né? E aqui está um exemplo de um diagrama de orbital molecular, de uma molécula homonuclear, e que foi desenhado, ou que foi representado, que esse é o correto, de todos os níveis. Então, é um S, 2S e 2P, certo? Pode ser qualquer um lá, normalmente do segundo período, né, dos elementos representativos lá da tabela periódica. E, então, aqui, como é homonuclear, certo? Está partindo do mesmo nível. É importante aqui, esse esquema que foi tirado de um livro, e tem um erro nele aqui. Não representem nunca um orbital 1s, apesar dele estar representando como sendo, provavelmente, aonde vai dar no eixo da energia, com 3 tracinhos, certo? Vocês podem encontrar a representação desse modo aqui de 2 maneiras. Uma com traço, como eu fiz e está representado aqui, e a outra pela quadrícula. Também é comum aparecerem as quadrículas aqui nos orbitais atômicos, certo? Não nos moleculares.
Então isso é comum, mas quando você representar por traços, não coloca 3, que aí vai parecer que, como nesse caso, há 3 tipos de orbitais P. Tá? Então há uma falha nesse desenho aqui, eu coloquei de propósito, inclusive, para chamar atenção sobre isso. Então representem sempre como foi mostrado lá atrás. Tá? Aqui nesse caso ele está representando só de um orbital P, então isso é importante. Aqui, isso não tem problema porque é somente um, e não 3 aqui, como está sendo representado o subnível inteiro. Como que eu sei que aqui é 3? Porque eu combinei 3 orbitais aqui, eu tenho que ter, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A combinação desses 3 aqui com esses 3 aqui vão me dar 6 orbitais, certo? Se eu combinei 6, eu vou ter 6. Então, veja, esse traço contínuo significa um orbital, esses dois aqui significa que são 2 orbitais π diferentes. Tá legal? Então, esse daqui está correto, esse daqui não. Uma coisa que não é necessário fazer estritamente, como nesse caso ele fez, é colocar os elétrons com spins invertidos, né, nos orbitais atômicos. Isso não é necessário porque, na verdade, a hora que você aproxima os orbitais, você não sabe como que estão os spins. Então a gente representa, tudo bem que ele pode ser representado desse jeito para dizer, olha, só vai ocorrer a ligação se você tiver esses spins invertidos, certo? Entretanto, isso também pode acontecer durante a aproximação. Há uma inversão de spins para que forme essa ligação. Então não é cobrado de você colocar sempre um do lado de cá e o outro invertido, tá? Um para cima e outro para baixo aqui. Pode colocar os dois com orientação, as mesmas orientações. Só que na hora de preencher, no orbital molecular, eles têm que estar com o spin invertido. O valor dessas energias aqui, eles são obtidos, né, de 2 modos. Ou pode ser calculado, né, através das funções de ondas, ou obtido experimentalmente, que é o mais comum porque é mais simples, demanda menos tempo e também recurso computacional. E as 2 técnicas mais utilizadas para isso são chamadas de espectroscopia de fotoelétrons, que ejeta elétrons, né, da molécula, e com isso você determina qual é a energia que foi usada para ejetar esses elétrons, e a espectroscopia de absorção eletrônica também. Essa daqui vai ser vista no curso de vocês, né, para identificação molecular, inclusive, e ela vai estar representando justamente transições eletrônicas dentro de uma molécula, não no caso de átomos, ok? Bom, esse é um tipo, então nós temos um nível 1s representado aqui, um nível 2s. Como são orbitais s, eles vão gerar os mesmos tipos de desdobramento, né, do ligante e do antiligante. Já quando você combina orbitais p, o que vai acontecer é assim, os p's eles estão orientados em eixos, nos eixos cartesianos. Então, quando esse conjunto de orbitais se aproxima para fazer a ligação, um desses orbitais vai estar no eixo de aproximação, por exemplo, né, da ligação, no mesmo eixo que vai ser formada a ligação. Esse é o único que vai formar uma ligação sigma. Então, nesse caso aqui, especificamente, está sendo mostrado o seguinte, olha, somente um desses, a combinação de 2 desses daqui é que gerou uma ligação sigma. Então, essa ligação sigma, especificamente nesse exemplo, ela vai ter uma energia menor do que as ligações π. Isso não acontece sempre, a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Tá? Tem a ver com repulsão intereletrônica e assim por diante. Em vários outros elementos, né, ou moléculas, esses estados π têm energia menor que o sigma. Tá legal? Nesse exemplo aqui, especificamente, isso é invertido. A inversão acontece normalmente, com o sigma está no menor, a partir do nitrogênio. Isso depois nós vamos ver ali. Mas, enfim, observando isso daqui, nós temos a formação da ligação sigma, que ela tem menos energia, e o equivalente, se ela tem menos energia, como essa distância vai ser sempre a mesma, né, daqui para cá, o antiligante vai ter mais energia do que os πs antiligantes. Então, se eu desci esse tanto aqui para formar as πs, aí eu faço separado. A hora que eu vou colocar os antiligantes, eles vão estar no mesmo tanto, porque é o nuclear, e eles vão ter menos energia do que as sigmas. Tá ok? A gente já vai fazer um exemplo disso, que é a molécula de nitrogênio, Z igual a 7. Então, como os dois são iguais, eu faço a distribuição de um só, e eu tenho que construir o orbital molecular de todos os níveis. Então, 1s2, 2s2, 2p3. Como que eu começo? Do mesmo jeito que eu fiz do hidrogênio. Faço o eixo de energia. Não pode esquecer o eixo de energia. Tá legal?
Coloco aqui onde eu vou colocar os orbitais, tá legal? Os atômicos, lateralmente, e aqui no meio sempre vai o resultante dos orbitais moleculares. Construo os orbitais atômicos e dou nome para eles. Um S, os dois no mesmo nível, um do lado direito e do lado esquerdo. O 2S, que tem energia maior que um S, por isso que ele vem para cima. E aí os 2Ps. Os 2Ps eu tenho que representar eles separadamente, porque eles vão combinar de maneira diferente. Agora há pouco nós vimos que tem aqueles que estão perpendiculares ao eixo de aproximação, são os que vão formar ligações π, certo? E aqueles que estão no eixo de aproximação, que na verdade é um só, que vai formar sigma. E essas ligações têm energias diferentes. Então, pode ser feito através de quadrículas, ok? Ou de traços, tanto faz. Então, montei esse esquema primeiro, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Constrói, né, o esquema que vai resultar da combinação dos orbitais atômicos, ou seja, construa o posicionamento aqui, ou a representação dos orbitais moleculares no diagrama. Então, você vai ter um ligante e um antiligante. A diferença de energia aqui é igual para baixo e para cima. O 2S também, ligante e antiligante. Agora, no caso aqui, nós vamos ter 6 orbitais, porque são 3 do lado de cá, 3 do lado de cá. 2 πs e 1 sigma. Tá? Então, nesse caso do nitrogênio, os πs estão com um nível de energia menor do que o sigma. Tá ok? Então, cada tracinho desse aqui é a representação da combinação de dois orbitais atômicos. Esse daqui são os 2π ligantes, esse é o sigma ligante, o sigma antiligante e os πs antiligantes. Coloco agora os elétrons atômicos. Eu tenho 2 de cada lado, certo? No 2s, 2 também no 1s, no 2s, e agora eu tenho 3 nos p's. 3 aqui e 3 do lado de cá. Como eu disse, pode colocar todos com a mesma orientação de spin aqui, porque não há problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distribuição eletrônica, certo? Então a ideia é, quantos elétrons tem aqui nesse nível para ser distribuídos nos orbitais formados, nos orbitais moleculares formados? Você soma, eu tenho 2 do lado de cá, 2 do lado de cá, ou seja, eu tenho 4 elétrons. E eu vou começar a distribuição como? Usando o princípio de exclusão de Pauli e a regra de Hund, tá? Então, lembrando sempre que você vai ter que seguir as mesmas regras dos orbitais atômicos. Então, coloco o primeiro, no nível no orbital molecular de mais baixa energia. Tem outro de mais baixa energia para colocar? Não. Então, coloco o segundo. Preenchi todos os orbitais moleculares de mais baixa energia? Sim. Então, eu começo a colocar no antiligante agora, certo? Perceba o seguinte, quando eu faço isso, a ordem de ligação específica para esse nível aqui é 0. Então, eu tinha dito lá atrás, você tem que combinar todos os orbitais para ter ideia da ligação química. Na verdade, quando você faz essa representação, você vai deixar evidente quais são os orbitais, certo? Que vão realmente contribuir para a ligação química. Então veja, um S ele não contribui, ele combina. Então há a formação de orbitais moleculares decorrentes de um S, das combinações de um S. Mas ele não contribui, é a única coisa que está dizendo aqui para a ligação. 2S é a mesma coisa, preenchi os de mais baixa energia, eu coloco os dois lá em cima. Agora aqui, no nível 2P, orbitais moleculares, eu tenho 6 elétrons para distribuir nesses 6 orbitais aqui. Vou começar aqui por baixo, certo? Então, primeiro, esse daqui é um orbital, esse é o outro. Coloco o elétron os dois estão um do lado do outro, mesma energia, os dois têm baixa energia. Como os dois têm a mesma energia, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora, não vou emparelhar, porque aumenta a repulsão intereletrônica, aumenta a energia. Então eu coloco no orbital separado. Tem mais algum de mesma energia ou de energia mais baixa? Não, não tem. Então agora eu volto aqui, ao invés de ir para de maior energia, que eu vou estar aumentando a energia total da molécula, eu vou usar todos os de menor energia. Emparelho, o spin oposto, preenchi. Quantos eu coloquei? 4. 2, 4. Eu tenho que colocar 6. Então falta 2. Coloco no próximo. Não vou para o de cima porque o de cima tem maior energia. Não tem outro aqui porque é um sigma. Certo? E preencho aqui. Então com isso, perceba, eu tinha 6 elétrons, distribuí os 6 elétrons aqui. Ok?
Então, qual que seria a ordem de ligação dessa molécula? A ordem de ligação é o número de elétrons, acabou a distribuição? Acabou, coloquei 6 aqui, acabou. O número de elétrons de orbitais ligantes. Esse é ligante? É. Então, 2, esse é ligante? É 4, esse é ligante? É 6, esse também 8, certo? 10, esse também é ligante. Então, eu tenho 10 elétrons em orbitais ligantes, menos o número de elétrons de orbitais antiligantes. 2, 4. 10 menos 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, a ordem de ligação seria 3, é maior que 0 e ela é estável. Tá legal? Então, perceba. Ah, mas eu tenho que pôr os elétrons daqui de baixo? Sim. Você pode encontrar no livro, às vezes, né? Como isso daqui é 0 no total, alguns não colocam, mas é bom para você treinar a colocar. Porque se você usasse só dessa camada aqui, das que estão contribuindo realmente para a ligação, você chegaria a um número, veja, 2, 4. Menos 2, a ordem de ligação dá diferente. Tá? Então, coloca tudo para poder, para chegar ao número correto. Tá ok? As nomenclaturas, tem que escrever depois. Isso daqui é decorrente de ligações em orbitais s, que formam ligações sigmas. Então, é orbital sigma 1s e sigma antiligante 1s. Esse é o sigma 2s, o sigma antiligante 2s. E esses daqui? Bom, esses daqui é decorrente da formação de ligações π, certo? Entre quem? Normalmente estabelece que o seguinte, o px, isso vai variar de livros e tudo mais, mas vamos estabelecer assim, olha, o px é o sigma e os py e pz são os p's, tá ok? Então vamos lá, esse daqui seriam os p's, esse é o π 2py e o π 2pz, tá? A combinação dos py, esse com esse, e a combinação do pz, esse com esse, formou esse daqui. Você vai ter o antiligante lá em cima também, tá legal? Vamos colocar os ligantes primeiro. Esse daqui seria decorrente do px, que ele forma a ligação sigma, sigma 2px. Então eu coloco, identifico o tipo de ligação e que orbitais, a camada e qual orbital dessa camada foi que eu utilizei, tá? E aí depois o sigma antiligante 2px e os pis antiligantes 2py e 2pz. Então é assim que você constrói o diagrama de orbital molecular, que tem uma camada, 2 camadas a mais do que o hidrogênio, e é assim que se lida também com orbitais p. Nós não vamos subir, nós não vamos além da camada dos orbitais p aqui, para não complicar um pouco mais. Nós vamos ver alguma coisinha do orbital molecular de camada D no segundo semestre, tá? No próximo, na continuidade do curso, que é equivalente ao segundo semestre. Essa molécula aqui, do mesmo modo que você faz distribuição eletrônica dos átomos, você pode fazer também das moléculas. Então, essa molécula, você copia essa distribuição eletrônica. Então, a configuração eletrônica da molécula de N2 seria sigma 1s. Quantos elétrons você tem? 2. Sigma antiligante 1s, também com 2. Você sempre coloca aqui em cima o expoente. Depois o sigma 2s, 2, está aqui. Sigma antiligante 2s, 2. E depois π 2p, ele não diferencia, tem 4, 2 daqui e 2 daqui. E o sigma 2p com 2. Isso seria a configuração eletrônica dessa molécula. Tá? Veja que todos os elétrons nessa molécula, aqui no meio, eles estão emparelhados. Se eles estão emparelhados, essa molécula agora, eu posso dizer que ela não responde a campo magnético. Então, ela é chamada diamagnética, como está escrito aqui. Então, todos os elétrons estão emparelhados. Então, nitrogênio a molécula de nitrogênio é diamagnética, ela não responde a campo magnético. Eu estou falando isso, inclusive, porque para a gente daqui a pouco entender por que o oxigênio, a molécula de oxigênio é magnética. Obviamente que ela vai ter elétrons desemparelhados. Tá? Então, se houver, ou se houvessem elétrons desemparelhados, o nitrogênio, a molécula, seria paramagnética. Tá ok? Como eu havia dito, existe uma variação da posição em termos de energia do sigma 2px, quando você vai caminhando dentro do segundo período da tabela periódica. Tá? Então, a posição relativa de energia desses orbitais moleculares dentro de um período
ela varia devido à repulsão intereletrônica, o aumento da eletronegatividade, conforme você vai da esquerda para a direita, e ao número de elétrons que cabe aqui dentro. Então, o sigma 2px aqui está representado, olha, o sigma 2s, o sigma ligante e o antiligante. Ele não colocou nesse desenho aqui, nesse esquema, um S, não tem problema, porque o que importa aqui é que, na verdade, o 2s não inverte, ele só vai diminuindo de energia, tá? Conforme você vai indo para o gás nobre aqui. Então, aqui são as moléculas, né? Existe lítio 2 na forma de gás, como ele está falando. Não existe o berílio, certo? A ordem de ligação aqui é 0, esse número aqui em cima é a ordem de ligação. B2 é conhecido na fase gasosa e é paramagnético, tá legal? A ordem de ligação 1. Carbono, dupla carbono, existe na fase gasosa, então a molécula C2, que está representada aqui em cima, ordem de ligação 2. O N2 a gente acabou de fazer, é um gás estável, ordem de ligação 3, você só obtém esse número lá fazendo a molécula inteira. O O2, né, é estável, é paramagnético, e tem 2 estados de energia ali que a gente não vai falar, mas está aqui. O F2 é gás, também ordem de ligação 1, e o neônio todo mundo conhece, né, que ele não existe na fórmula molecular, porque a ordem de ligação é 0, ok? Mas o que acontece com o orbital molecular sigma 2px? Então aqui a gente tem o 2s ligante e o antiligante, e agora os πs. Então perceba que os πs y e pz, se você não está localizando aqui, volta ali no slide anterior de ver o orbital que foi feito lá, a representação, você vai ver que ela é basicamente, ela não muda muito, eles não mudam muito de energia ao longo do período da tabela periódica, certo? E aí, esse é o menos sensível à parte de repulsão intereletrônica. Os S são um pouco mais, né? Esses PY aqui diminuem um pouco também. Mas perceba que eles mantêm essa diferença. Já o PX, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele é um dos que mais sentem, né, a repulsão intereletrônica, o número de elétrons e a eletronegatividade. O que vai acontecer? Até o nitrogênio, o sigma 2px está acima, em termos de energia, dos PYPZ, dos orbitais π. Então ele tem que ser representado acima. Já a partir do oxigênio, ele está abaixo. Então no diagrama você tem que representar, do oxigênio, incluindo o oxigênio para frente, aí você tem que representar ele abaixo. E óbvio que o antiligante vai estar acima lá, ele não muda como sempre. Então o único que vai estar abaixo, né, a única vez que ele está abaixo é a partir do oxigênio. Tá ok? Se você tiver já o caso de uma molécula heteronuclear, né, no caso o monóxido de carbono, o que vai acontecer é o posicionamento dos orbitais atômicos não vai ser mais no mesmo nível. Como que você representa? Você representa aquele que tiver dos elementos que vão ser combinados, aquele que tiver maior eletronegatividade, o orbital atômico dele vai ter menor energia. Então veja, qual dos dois tem menor eletronegatividade? O carbono ou o oxigênio? Maior eletronegatividade. O oxigênio. Então o orbital atômico dele tem menor energia do equivalente do caso do carbono. Então 2s do oxigênio vai estar mais abaixo, certo? Os 2p's também. Todos os orbitais do oxigênio vão estar num nível de energia mais baixo do que os do carbono. Essa é uma outra maneira de você representar os orbitais p, ao invés de colocar todos um do lado do outro, ele colocou aqui um embaixo do outro, certo? Tem um certo erro, um pouquinho de erro conceitual, mas tudo bem que eles têm um pouquinho de energia diferente, mas pode ser assim também. Bom, faz o mesmo modo, né? Isso daqui vai ser assimétrico, essas linhas de distribuição aqui. Tem que levar em conta o posicionamento que foi falado lá dos orbitais ligantes dos px, né? Por causa do carbono e do oxigênio. E aí depois, uma coisa que é interessante de fazer toda a distribuição eletrônica, você vai ver o seguinte, veja que essa distância do orbital molecular até o orbital atômico do oxigênio, representado por essa linha tracejada, ou por esse ΔE aqui, dá uma olhada no ΔE, olha. Quanto que dá a diferença de energia aqui para o orbital molecular, ela é menor do que essa daqui. Então,
Isso significa o seguinte: esse orbital molecular está mais próximo do oxigênio, certo? É isso que isso está representando. Esse orbital molecular está mais próximo do oxigênio do que do carbono. Ou esses elétrons estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. E dessa maneira é que você representa que o oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que o carbono. Os elétrons vão estar mais próximos da representação, né, do orbital do oxigênio atômico do que do carbono. O mesmo vale para cá. Então, todos os elétrons aqui da molécula é como se estivesse mais próximo do oxigênio. É desse modo que fica representado no diagrama do orbital molecular. É assim que você representa a diferença de eletronegatividade em moléculas heteronucleares. Tá ok? Esse daqui são as representações dos orbitais que vão surgir a partir dessas combinações aqui, certo? Sigma ligante, antiligante, os πs ligantes e os sigma ligante, e esses daqui são os antiligantes. Então, do mesmo modo que a gente já havia visto lá atrás, numa outra aula, como você coloca a representação de cada um dos orbitais, quando você coloca eles todos juntos numa molécula, seria mais ou menos isso daqui, olha. Isso daqui é o conjunto de orbitais moleculares de uma molécula de CO. Então, se você pudesse enxergar, né, os orbitais moleculares de uma molécula de monóxido de carbono, seriam desse modo. Onde está vermelho, aonde existe mais probabilidade de encontrar elétrons, onde está azul e branco, de menor probabilidade. Então, perceba que essa representação de cores é importante, porque os elétrons, a maior probabilidade de você encontrar os elétrons aqui é entre os núcleos, entre o carbono e o oxigênio, e elas estão deslocadas, a probabilidade está deslocada mais para o lado do oxigênio. Então, no final, ele está representando também a diferença de eletronegatividade. Existe uma animação da construção desse diagrama passo a passo, certo? Está aqui nesse endereço aqui do YouTube, para quem quiser assistir, vale a pena. E é interessante para ele ver a montagem, como que é feita a montagem desse diagrama aqui também, ok? No caso, né, da molécula de água, então isso é importante porque a água é heteronuclear, oxigênio e hidrogênio, tem uma diferença de eletronegatividade grande, mas aqui nesse diagrama especificamente está mostrando que os orbitais que entram do hidrogênio são somente orbitais 1s, e do oxigênio são os orbitais 1s, 2s e 2p. E aqui está representando, através dessas linhas, quais são as combinações que ocorrem entre eles. Então, perceba que, diferente do que propõe a TLV, etc. e tal, não é só com o orbital 2p, ou uma parte dos orbitais, são dois orbitais só que os hidrogênios iriam interagir. Um hidrogênio ia interagir, por exemplo, com um px e outro com um py, certo? Porque teria dois elétrons só para fazer essas ligações. O ponto é que há participação, há interação de todos os orbitais aqui com os hidrogênios, e essas linhas estão mostrando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, só um S que você não tem a contribuição, mas o 2S ele interage também, há uma interação do 2S com os 1S dos dois hidrogênios, e eles criam esse conjunto de orbitais aqui, derivado dessa interação, desses três aqui. Tá? Cada um dos seus níveis de energia, isso daqui são os valores de energia que são obtidos experimentalmente, normalmente, e os 2Ps também. Então, esse conjunto, né, de orbitais é que você vai formar, não são somente os orbitais da camada de valência. Aqueles da camada de valência contribuem efetivamente para a ligação química, mas há uma interação de todos, basicamente, quase todos em todas as moléculas. Tá legal? Então, esse tipo de cálculo e essa obtenção dessas figuras aqui representando as densidades de probabilidade, elas são importantes, porque isso daqui é tirado de um trabalho da literatura, de um trabalho científico, de pesquisa, que eles usam, obviamente, isso daqui é simulação computacional. Você utiliza os princípios da teoria do orbital molecular para calcular todos os orbitais possíveis. Dá uma olhadinha que é a mesma molécula aqui, tá? Então, quais são os orbitais formados a partir de combinações dos diferentes orbitais atômicos? Daqui é o diagrama de energia
dos orbitais dos níveis moleculares, né, os orbitais moleculares dessa molécula, e cada um deles está dando origem a esses conjuntos de orbitais moleculares. Aqui ele fez uma modificação na molécula e ele calcula de novo esses orbitais, que nesse caso, dá uma olhadinha nesse daqui, ele se tornou diferente por causa da modificação que ele fez de um grupo da molécula. Então, isso possibilita você estudar no computador, né, ensaios em sílico, para você prever, né, planejar e prever a síntese molecular e as propriedades decorrentes dessas moléculas, desde reatividade química até se ela vai ter propriedades, é possível calcular quais são as cores que ela vai absorver. Você, antes de sintetizar, você diz se é possível a síntese, qual a rota de síntese e que cor que vai ser o produto final. Ok? Além disso, quão estável ela vai ser, se ela reagir, em qual orbital molecular vai reagir e assim por diante. Então, essa é a contribuição e o peso dessa teoria em termos de ferramenta para a gente poder entender a formação de moléculas, que nenhuma outra teoria até agora conseguiu sobrepujar. Então, o que nós temos atualmente, né, de mais avançado em termos de previsão de sistemas moleculares é a teoria do orbital molecular. A maneira como você constrói isso, né, a maneira como você programa, o que você considera a aproximação para a simulação, tem diferentes maneiras de você fazer a abordagem, mas todas são baseadas, né, nos princípios da teoria do orbital molecular. Você tem que ter as funções de ondas e assim por diante. Hoje em dia, isso daqui você compra em softwares que já tem faz essa interação para você, certo? Mas lá em 1930 eles tiveram que fazer na mão. Há dois orbitais moleculares em todas as moléculas que são importantes, né? Nesse caso aqui eu estou indicando, no caso da molécula de água, e eles chamam HOMO e LUMO, tá? É uma sigla em inglês, e esses orbitais são importantes porque são eles normalmente que estão envolvidos nas reações químicas, tá? Ou até reações em propriedades físicas da molécula. Eles são chamados orbitais moleculares de fronteira, e são aqueles que participam das reações químicas, ou, como eu disse, relacionados à transição eletrônica de absorção ou emissão de energia. Ele é basicamente você pode fazer uma analogia, não é isso, mas é uma analogia à camada de valência de um átomo, são aqueles orbitais que estão lá na última camada. Então, se você tiver que tirar um elétron, você vai tirar daqui. Se você tiver que colocar um elétron, você vai colocar aqui na molécula. Então, basicamente, esse é o centro reacional da molécula que vai determinar quanto de energia ela está envolvida nas reações, se vai acontecer, se não vai. Tá legal? Se eu sei que isso daqui é uma ordem de energia, eu sei calcular, por exemplo, qual é o valor, quanto de energia é necessário para esse elétron sair daqui para esse outro estado que está desocupado aqui, que está vazio, esse orbital vazio. Orbital molecular, no caso. Equivalente ao que eu faria num salto quântico no modelo de Bohr. Ok? É a mesma coisa, é tudo quantizado ainda, e esse salto aqui eu consigo calcular essa energia. Desse modo eu sei que cor isso daqui absorveria, ou que comprimentos de onda ele poderia emitir. Tá? É importante perceber o seguinte, o HOMO é o último orbital aqui que tem elétrons que está ocupado. E o LUMO é o orbital de menor energia, certo? Daqueles desocupados. O HOMO é o de maior energia ocupado e o LUMO é o de menor energia desocupado. Daí vem os nomes, tá? Então, LUMO é Lowest Unoccupied Molecular Orbital, que é o orbital molecular não ocupado de menor energia. Veja, não está ocupado. Qual desses não ocupados tem menor energia? Esse daqui. E o HOMO é o de maior energia ocupado. Então, o orbital molecular de maior energia ocupado. Então, daqueles que têm elétrons, qual é aquele de maior energia? É esse daqui. Isso vai ser uma nomenclatura, né? É uma terminologia que vai ser bastante utilizada na área de orgânica, principalmente, para entender, às vezes, mecanismos de reação ou mecanismo de formação ou quebra de ligação química. Tá ok? Então, HOMO e LUMO são as terminologias. Ela é tão importante que essa teoria dos orbitais de fronteiras ganhou um prêmio Nobel em 1981, um japonês, o Kenichi Fukui,
e ele mostrou que você é aqui nessa região de homo-lumo que você vai ter os ataques, né, ou as reações acontecendo. Então, por exemplo, se você tem uma espécie nucleofílica, o que significa isso? Por exemplo, se você tem uma molécula de água, essa parte aqui da molécula que é bastante rica em elétrons, que ela tem carga negativa, né, o que ela é afim? Ela é afim de coisas positivas, coisas como similares ao núcleo atômico. Então, por isso que nós dizemos que ela é uma espécie nucleofílica. Se ela quer algo que seja como um núcleo atômico, ela não quer lugares que tenham elétrons, ela quer lugar que não tenha carga. Então, essa espécie nucleofílica, quando ela reage com uma outra espécie que quer elétrons, eletrofílica, ela transfere elétrons, pode transferir elétrons para essa outra espécie. Esses elétrons que vão ser transferidos vão entrar onde? Vão entrar no LUMO, certo? Porque o HOMO pode estar ocupado. Ele pode entrar no HOMO? Pode. Quando? Quando aqui não houver dois elétrons, tiver um só, por exemplo. Ainda vai ser chamado HOMO. Então, se a transferência fosse de um só elétron, poderia entrar aqui. Se for de um par, mesmo que tenha um só aqui, não cabe um par aqui, teria que entrar aqui. Tá legal? Então, uma espécie nucleofílica transfere elétrons, reduz a outra espécie, e você pode transferir normalmente para o LUMO. Tá legal? E espécies eletrofílicas querem remover elétrons. Então, por exemplo, uma espécie tem uma parte positiva aqui, ele quer receber elétrons, vai sair do HOMO normalmente. Tá? Se o LUMO tiver elétrons, ele já não é mais LUMO, ele é HOMO. Tá? Então, sempre nesse caso aqui, você vai tirar elétrons, sempre vai sair do HOMO. Quando você doa elétrons, recebe elétrons, ele pode entrar no HOMO ou no LUMO. Tá ok? Mas para retirada sempre vai ser do HOMO por conta disso. Então, reações nucleofílicas e eletrofílicas, vocês vão ver bastante na parte de orgânica. Um exemplo é isso daqui que eu falei lá na primeira aula do curso. Para você entender, quando numa síntese de uma molécula, por exemplo, de um fármaco, que eu preciso de colocar um grupo nitro nessa posição aqui, certo? Na posição lateral desse grupo de anéis, mas eu vou para o laboratório, ou eu não consigo, ou o rendimento nessa posição é muito baixo. Eu tenho um rendimento alto aqui, acima de 85%, 90% eu tenho a formação dessa espécie, pouquíssimo dessa ou nenhuma dessa. Então, qual que seria a diferença da posição 1 e da posição 2 aqui? Bom, no caso, veja que essa estrutura de Lewis, ou mesmo aquela estrutura com a deslocalização eletrônica, não me fornece informação de reatividade diferentes para essas posições. Então eu tenho que ver a teoria do orbital molecular, porque senão eu não vou entender por que entra aqui ou aqui. Porque no caso tanto de Lewis quanto da TLV, essas posições são equivalentes. Então eu conseguiria entrar tanto aqui quanto aqui. Tá? Então essa representação não fornece nenhuma informação sobre a seletividade disso. Então aí o que você vai ter que considerar? No caso, o N2, né, vocês vão ver isso em orgânica, a reação dele em meio ácido protona ele e ele vira um íon nitrônio, que ele é uma espécie eletrofílica. Então, se ele é afim de elétrons, ele vai atacar a região da molécula onde é rica em elétrons, ou seja, onde tem elétrons, ou seja, o HOMO. Se você ver os orbitais moleculares, aqui o cálculo dos orbitais moleculares só para o HOMO e o LUMO, né, no caso o HOMO aqui, para a molécula do antraceno, no naftaleno, desculpa, você vê aqui justamente nessa posição 1, quanto maior o volume dessa figura aqui que está representado, maior a quantidade de elétrons que tem, certo? Isso daqui é a representação do orbital HOMO da molécula, que é onde tem elétrons, é onde vai sofrer o ataque. Tá legal? Veja, o vermelho, né, os orbitais, é a representação dupla dos orbitais, porque você tem ligação π. Então, o azul e o vermelho, só para dizer, os dois, um do lado do outro, é o sinal, basicamente, positivo ou negativo do orbital. Mas, de qualquer modo, você vê que eles são sempre simétricos. Então, essas posições aqui, olha, são equivalentes, porque se eu virar a molécula, vão ser todas iguais, é equivalente à posição 1. Então, essas posições laterais aqui desses anéis têm baixa densidade eletrônica.
E se o NO2 é eletrofílico, ele quer elétrons, o lugar onde ele vai reagir é um lugar onde tem bastante elétrons, sempre vai ser nessas posições aqui, que é equivalente à posição 1. Então, a partir da representação do orbital molecular, você entende o porquê no laboratório você basicamente obtém somente essa espécie aqui e pouquíssimo ou nenhum dessa segunda espécie. Então, essa é a capacidade de ferramenta preditiva que a teoria do orbital molecular te dá. Tá legal? Então, isso já ajuda bastante no laboratório, para você não ir lá e perder seu tempo. Aquela questão que diz que não havia explicação lá na TLV, que realmente não tinha, era por que o oxigênio é paramagnético. Né? Se você fizer aqui a distribuição eletrônica para ver qual seria a configuração eletrônica do O2, você tem aqui os átomos, né? Um S2, 2S2, 2P4. Então ele pode emparelhar dois elétrons. Então esses dois aqui entrariam aqui com spins invertidos e essa seria a configuração da molécula de oxigênio. Ou seja, não tem nenhum elétron desemparelhado, tá? E ela seria diamagnética. E ela é não magnética, ou seja, diamagnética. Mas nós vimos no experimento, se você jogar oxigênio entre dois polos de um ímã, você vai ver ele ficar preso lá porque ele tem propriedades magnéticas. Então basta fazer o diagrama de orbital molecular. De novo a figura aqui está omitindo um S, mas é igual ao do nitrogênio lá no início, só a inversão aqui depois desses dois níveis como eu havia falado. Então aqui, 2S fechado, e a hora que você vai, esse esquema aqui agora de novo, cada X vai te dar uma sigma e os outros dois vão te dar πs. Então é igual o que nós fizemos para o nitrogênio, a construção desse diagrama, só que agora, em vez de 6 elétrons para distribuir aqui nos orbitais moleculares, nós temos 8, 4 do lado de cá e 4 do lado de cá. Então eu coloco 2, 4, 6. Quando eu vou para preencher o próximo, eu vou seguir aquela regra de máxima multiplicidade de spins, ou seja, eu vou separar elétrons, ao invés de colocar todos no mesmo nível, porque eles estão no mesmo nível, esses dois orbitais têm o mesmo nível de energia, certo? Então terminei aqui, eu coloco um e coloco o outro separado. Essa é a configuração de menor energia, eu não vou colocar dois juntos aqui. Então perceba que quando você faz pelo diagrama de orbital molecular, pela teoria do orbital molecular, a molécula de oxigênio apresenta elétrons desemparelhados, diferente da TLV. Então ela vai ser paramagnética. Quanto mais elétrons desemparelhados eu tiver numa molécula, mais paramagnética ela é. Então a teoria do orbital molecular explicou o paramagnetismo do oxigênio. Tá? A TLV também explica, né, a questão das moléculas com números ímpares de elétrons para compartilhar. É o caso do óxido nítrico. Então, de novo, nós temos aqui 3 possibilidades de emparelhamento, somente 2 para serem emparelhadas aqui. Então, fazendo de novo, né, seria isso daqui, ficaria com um elétron desemparelhado, isso não é previsto pela TLV, quando você tenta formar ligação química, isso não vai acontecer, não pode acontecer, mas ele fica com essa a indagação, essa interrogação, como que essa molécula existe. Então, olhando de novo no orbital molecular, né, lembre-se, se agora é uma molécula heteronuclear, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica mais para baixo, faz a distribuição. Quantos elétrons nós temos que colocar aqui? Aqui eu tenho 4 do lado de cá e 3 aqui, são 7. Então eu começo pelo mais baixo, energia, preencho os outros aqui e de repente sobra um aqui, está aí. Você tem o NO, ele é paramagnético, inclusive, certo? E você explica a existência dele sem problema algum. Ele tem um elétron somente em orbital antiligante, né? Então ele tem a ordem de ligação dele, de certo modo, elevada. Então, com isso, só considerando isso daqui, não é um número real, mas só considerando isso daqui, eu tenho 2, 4, 6 menos 1, dá 5, seria 2,5, quase próximo do nitrogênio, né, de ordem 3. Então, ele é estável, essa molécula é bastante estável nesse sentido. A ligação, pelo menos. E aí você tem ele explicado sem problema algum, você não precisa se preocupar com se você tem elétrons pares ou ímpares. Também a questão das cores, a teoria do orbital molecular explica, né, que simplesmente as cores é equivalente ao que acontece numa transição eletrônica num átomo, dentro de orbitais atômicos. Você tem o HOMO e o LUMO.
Então, se de repente um fóton é incidido aqui nessa molécula, e a diferença de energia, ou a energia que esse fóton transporta, é exatamente igual a essa diferença de energia aqui, ou essa daqui, ou seja, a diferença de energia entre os elétrons do HOMO para qualquer outro nível de eletrônico da molécula, ele vai ser absorvido, vai fazer a transição e depois volta. Tá legal? Então, essa volta, como a gente já aprendeu, ela pode ser por emissão de luz ou pode ser por vibração. Então, se for por vibração, a luz é absorvida e nenhuma luz sai, quer dizer que você não vai ver aquela cor sendo transformada em outra nem saindo da molécula. Então, quando você excita, você faz a transição eletrônica, tá? Entre HOMO e LUMO, normalmente, que é a transição mais comum. Mas, novamente, como é quantizado, se você fornecer a energia certinha, aqui essa diferença de energia, essa transição é que vai acontecer. Ele pode voltar para cá e depois para cá. Perde daqui para cá na forma de vibração, esse excesso de energia, aqui ele pode emitir luz. Vai ser uma luz com menor energia do que foi absorvida, então uma cor diferente. Tá? E isso explica, por exemplo, por que nós conseguimos enxergar através da atmosfera. Porque os componentes da atmosfera, essa diferença normalmente entre HOMO e LUMO aqui, diferença de energia, que em inglês é chamado de band gap de energia, né? Que é a diferença de energia, né? Diferente é diferença, tá? A diferença de energia aqui, tanto faz do HOMO para o LUMO quanto para os outros, ela é sempre, né, maior a energia do que a energia que a gente tem para os fótons do visível. Então, no caso especificamente do nitrogênio, ela corresponde a aproximadamente 200 nanômetros, que está lá no UVC, próximo, lá no começo do UVC, no fim do UVC, no começo do UVC, dependendo do ponto de vista. Então, você não enxerga. Então, é por isso que nós conseguimos enxergar a luz visível através da molécula de nitrogênio e oxigênio também, porque esses fótons da região do visível, né, eles têm uma energia muito pequena que não consegue promover os elétrons para nenhum desses níveis para cima. Tá legal? Então, isso explica, inclusive, propriedades, nesse caso, de cores ou de absorção ou não. Essa história da teoria do orbital molecular, a existência do orbital molecular, né? Obviamente, em 1930 não tinha como você comprovar se existia realmente esses orbitais ou não. A teoria funciona muito bem, funciona até hoje. Então, há pouco tempo foi mostrado, né, foi em 2011, foi conseguido fazer uma imagem dos orbitais moleculares. Né? No caso aqui foi do pentaceno, é uma molécula que tem 5 anéis aromáticos, aqui representados, e isso daqui, no C, o D e o F, é a representação dos orbitais HOMO e LUMO e da estrutura atômica feito pelo computador. Eles fizeram os cálculos como que seriam os orbitais, né, o moleculares, o HOMO e o LUMO, o formato desses orbitais, né, a estrutura seria isso daqui, e por microscopia de tunelamento, de varredura de tunelamento, que a gente já falou dela, essa técnica em aulas passadas, eles conseguiram essas imagens aqui. Então veja, aqui eles conseguiram imagiar um orbital molecular e basicamente bateu com o que foi calculado. Então a teoria do orbital molecular, inclusive a estrutura atômica correspondente também, são modos diferentes de você fazer, mas aqui estão os orbitais. Então, de certo modo, isso comprova a existência desses orbitais moleculares, dá um suporte grande para essa teoria, tá? E é a que é a mais moderna e mais utilizada. Nós não entramos num nível, nós malemar arranhamos a superfície dessa teoria. Né? Ela é bastante complicada, mas ela é útil para nós entendermos todas essas propriedades que nós vimos. Vocês vão voltar a falar, ouvir falar sobre o HOMO e o LUMO em outras disciplinas, tá ok? Vão entender propriedades moleculares a partir desses orbitais moleculares, e se um dia for trabalhar com esse tipo de simulação, daí você precisa fazer um curso especificamente para poder ir mais a fundo na teoria, tá ok? Então, com isso, conclui-se que hoje a teoria mais completa e que faz maior quantidade de previsões, né, e que foi desse modo aqui está comprovado também, uma das previsões dela, que é a formação do orbital molecular, é a teoria do orbital molecular. E ela que é a mais importante para entender ligação química. As demais, elas não foram abandonadas. É como eu já falei em outra aula.
elas são úteis para você, no dia a dia, fazer a representação de uma ligação química, para no dia a dia você tentar explicar por que forma uma ligação. Então, a teoria do orbital molecular às vezes é muito complexa para você poder trabalhar ela no dia a dia. Se você for tentar realmente entender estrutura molecular, entender reatividade química, aí você precisa dela. Tá? É a mesma história quando nós representamos um átomo, ao invés de você desenhar o átomo de Schrödinger, o átomo mecânico quântico, você vai sempre trabalhar no papel e na caneta ou na lousa, onde seja lá, com o átomo de Bohr, que é muito mais fácil de representar. Então a ideia é passada de maneira correta, certo? Apesar de que a representação está errada. A gente tem que estar consciente disso. Então quando você fizer uma estrutura de Lewis para representar uma reação química, você pode usar a estrutura de Lewis, a teoria de Lewis, sabendo das limitações e sabendo dos problemas que ela tem, certo? Da TLV é a mesma coisa, hibridização é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você precisa de uma descrição mais concreta da sua molécula, das propriedades da molécula e tal, você não vai poder mais utilizar aquelas outras teorias. Então, você sabe até onde a gente está evoluído nesse sentido na parte de ligação química. Tá? Espero que tenha ficado claro a justificativa, desde lá da primeira aula, do porquê se utiliza, foi na disciplina chamada de Química Geral e Inorgânica, vocês não viram basicamente aquilo de química geral que você esperava, que era reações químicas, equilíbrios, etc. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que boa parte disso vocês vão ver em analítica, e segundo, que a química hoje em dia é feita nesse nível aqui, certo? A química de construção de novas moléculas, entender a estabilidade de moléculas, tem que ser feito nesse nível aqui, desses orbitais moleculares. E a única maneira de você entender ligação química hoje, ainda levando em conta que nós não entendemos completamente, certo? É você trabalhar com essa parte da mecânica quântica. Tá ok? Então, com isso a gente encerra esse curso. Para quem está usando os princípios de química, são esses capítulos aqui, os itens. Para o pessoal que está acessando o Brown, aqui, o Química Ciência Central, vá no capítulo 9, é do item 9.4 ao 9.8, e os exercícios são do 9.29 ao 9.81. Tá? Então, se você chegou até aqui e entendeu basicamente o que é uma ligação química a partir da mecânica quântica, está de parabéns. Se você não entendeu, faz um pouquinho mais de esforço, porque você vai precisar para o restante do curso também. Agradeço a atenção de todos e a gente se vê mais para frente.